Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas Farpadas. Hoje um episódio especial sobre as eleições europeias que acabaram este domingo por resultar na eleição de 8 eurodeputados do Partido Socialista, que foi o vencedor destas eleições. A Aliança Democrática acabou com 7 eurodeputados, o Chega no terceiro lugar com 2 eurodeputados, Iniciativa Liberal, quarto lugar, exatamente com os mesmos 2 eurodeputados, Bloco de Esquerda e CDU conseguiram apenas um, o LIVRE e o PAN acabaram por ser os derrotados da noite sem ter conseguido eleger qualquer eurodeputado, em contraste com a situação legislativa, onde ambos têm representação parlamentar. Indo já diretos aqui ao assunto, vou passar a palavra aqui ao Carlos Pinto. Que balanço é que fazes destes resultados que acabei agora de falar? Vou ficar só em Portugal, vou só falar sobre nós em Portugal das eleições europeias. O PS ganha as eleições, uma vitória a poucas sim, como o António Costa tinha dito, se fosse uma vitória do António José Seguro, por um lado. Mas, contudo, o PS tem menos votos em valor absoluto face às anteriores eleições. O PST perde as eleições para o PS, é uma verdade, mas recupera votos em valor absoluto face às anteriores eleições de 2019. O PSG somado na altura com o CS, na altura não coligaram juntos, tiveram menos votos. Portanto, é um sinal que o PSG mantém algum crescimento face ao outro resultado. A questão da AD continua a valer a pena, que é verdade, continuam a ter mais votos juntos do que separado, e que também parece que começa a ser indício que o PSD só consegue fazer concorrência ao PS com essa coligação. É uma grande queda da esquerda, evidente. Portanto, por parte do Bloco de Esquerda como do lado do CS, tanto em nível de porcentagem como em valor absoluto. O LIVRE não elege. Embora tenha duplicado o número de votantes, eles tinham uma votação bastante pequena, não passavam dos 60 mil votantes nas outras eleições, isso nos agora confirmar. Exatamente, 60 mil votantes. Nessas eleições conseguem 140 mil votantes. É um bom resultado em número de votos, mas não chega. Isso pode se aplicar a várias causas, talvez aquela polémica com a eleição do Paulo ou da alegada ausência do Rui Tavares e de outros nomes fortes do LIVRE na campanha tenham prejudicado o resultado do LIVRE. O PAN leva uma grande derrota. O PAN passa de cerca de 168 mil votos nas anteriores eleições para pouco mais de 48 mil. Aliás, tem menos votos que o ADN. É um fator interessante. Não sei se quantos votos do ADN agora foram trocados para a AD. 54 mil. Não sei se é a mesma Tiveram agora proporção. 54 mil. Sim, quantos Exatamente. foram trocados não sabemos. E assim, será que são trocados outra vez ou se realmente há um movimento de base aqui Desta no vez não se círculo falou que é o nisso. eleitor? Desta vez já não houve essa teoria. Já ninguém a levantou desta vez. Opa, sim, sim, sim. Espero bem que não, porque era início que realmente a democracia estava a crescer. Do lado da direita, já falei do AD, Iniciativa Liberal, para mim é dos grandes vencedores da noite, porque é uma vitória em toda a linha. Dobra o seu número de votantes, passa a ter 2 deputados, 5 a 0. As expectativas iniciais do Cotrim, muitas vezes ele falava em eleger um, portanto, é um vencedor, temos que admitir que sim. Chega, chega complicado. O Chega perde e ganha ao mesmo tempo. No sentido que não tinham eurodeputado, passam a ter dois, nesse aspecto ganha. Perde no sentido que esperava-se mais votos no Chega e foi muito aquém. O André Ventura falava em eleger até 6 deputados, elege 2. O André Ventura, ou melhor, o Chega vinha do resultado quase 1 milhão de votos legislativas e aqui tem pouco mais de 300 mil votos. Portanto, nesse aspecto é derrotado porque perde muitos votos nessa eleição. Provavelmente perde para a abstenção. A abstenção melhora nessas eleições, mas cai, mas cai muito face às anteriores eleições legislativas. Numa primeira análise eu diria isto, mas quero ouvir outros colegas para pôrmos isto a andar. David, qual é a tua análise? É muito semelhante, mas no fundo considero que, de maneira geral, tanto em Portugal como na Europa, a direita ganha. Considero o grande perdedor das eleições em Portugal, de maneira geral, vai ser a esquerda. O PAN claramente saiu derrotado.
especialmente em comparação com o ADN. Considero o ADN uma surpresa, mas também ao mesmo tempo é preciso notar que o ADN fez uma campanha um bocadinho mais agressiva, na minha análise. O LIVRE foi também um derrotado, pensavam, creio eu, até eleger um deputado, mas não conseguiram. O Bloco de Esquerda, a mesma coisa, portanto, mantiveram o mesmo conseguiram eleger um deputado, o mesmo para o PCP. Dito isto, o grande vencedor para mim das eleições europeias, neste caso em Portugal, foi a Iniciativa Liberal, não é? Que só planeava eleger um deputado, conseguiram eleger dois, portanto foi o grande vencedor da direita, na minha opinião. O Chega, eu considero, apesar de tudo, uma derrota, porque eles esperavam ter muito mais e creio que consegue-se ver no fundo qual é o peso da abstenção em Portugal na base eleitoral do Chega. Portanto, se o Chega não é capaz de ir puxar a abstenção e manter essa abstenção, a sua posição consegue ficar sempre muito mais fragilizada. Considero que, lá está, a coligação do CDS, do PSD e do Partido Popular Monárquico, considero também derrotado. No fundo só elegeu 7, perdeu face ao PS, apesar de ter tido mais votos, no fundo não foi capaz de bater o PS, e podemos também começar já a fazer alguns paralelismos com futuras legislativas, e portanto nesse aspecto já podemos começar a fazer esse tipo de análise. O PS foi um dos grandes vencedores, apesar de ter perdido votos, conseguiu 8 deputados e conseguiu bater. A nível europeu, acho que há um aspecto muito interessante de salientar, é o caso da França, em que de facto o Marine Le Pen conseguiu ter mais votos e graças a isso O dobro, quase. exatamente, Quase, ou passou mesmo. Não tenho aqui os números, mas sei que foi assim uma vantagem considerável. 31%, se não me engano. E o resultado, no fundo, é que a Assembleia foi dissolvida e neste momento vai haver eleições antecipadas na França e há o risco de Le Pen subir então e ter que assumir a pasta de governo da França. Acho que até para mim a maior surpresa terá sido essa. De resto, a Itália manteve-se, Meloni com uma posição muito forte, kingmaker, na minha opinião, da União Europeia. E pronto, creio que para mim seria esse o grande resumo destas europeias. Pronto, eu acrescentando àquilo que vocês têm estado a dizer, no fundo, claro, o vencedor, não há como negar, o grande vencedor acaba por ser o PS, porque é quem ganhou, não é? Portanto, o PS ganhou, agora podemos dizer, o PS ganhou com uma vitória quase igual àquela que a AD ganhou as eleições. Portanto, são dois partidos que claramente estão aqui muito equilibrados. Aquela ideia que o governo ia descolar com popularidade, ou que o governo ia ficar ingovernável e numas eleições, portanto, que poderiam acontecer com um eventual chumbo do Orçamento de Estado, poderiam dar mudança de regime. A ideia que fica é que, se de repente houvesse uma eleição antecipada, íamos continuar na mesma, porque a distância entre a AD e o PS é uma distância quase nula. Portanto, há aqui um grande equilíbrio de forças. Em relação àquilo que é o partido, que em termos, digamos assim, numéricos, naquilo que diz respeito ao número de votos, naquilo que diz respeito ao seu crescimento, o partido que mais destacou foi a Iniciativa Liberal, mesmo ficando atrás do Chega, porque lá está, era um partido nas legislativas, não tinha feito um resultado tão favorável. Agora, o Chega, é como o Carlos disse, portanto, por um lado, se nós compararmos, só completando aquilo que o Carlos disse, se nós estivermos a fazer uma comparação com as legislativas, vamos dizer assim, houve uma queda. Houve uma queda, porque era um partido que tinha 18% dos votos, cerca disso, e agora não chegou a 10%. Se nós compararmos isto com as últimas eleições europeias, bem, era um partido que estava coligado com mais três movimentos, se não me engano, um deles o PPM, e não conseguiu eleger, falhou, e agora, mesmo sem o seu líder, quando se diz que é um partido unipessoal, mesmo sem o seu líder, conseguiu eleger e dois. Claro, porquê que teve este resultado? A meu ver, por dois motivos. O primeiro, porque o seu candidato não conseguiu passar aquela mensagem de combate que as pessoas estão habituadas. E isso foi o que fez com que provavelmente não houvesse abstenção a ser conquistada para possíveis eleitores, mas sim pessoas que se afastaram de votar. E o outro motivo poderá ter sido
a aprovação de algumas medidas do Partido Socialista. Portanto, aquela coligação negativa entre Chega e PS em algumas situações contra o governo, acho que acabou por penalizar algum eleitorado que acabou por se calhar fugir do Chega e poderá ter ido ou para a AD, Iniciativa Liberal, ou outros pequenos partidos, não se sabe, mas a verdade é que pode ter havido uma penalização por aí. Agora, o que me parece a mim um pouco estranho é ver várias leituras de haver noticiários que abrem, por exemplo, a dizer Chega derrotado, e que eu saiba, das últimas eleições para estas, o Chega ganhou 2 eurodeputados. Curiosamente, quem perdeu 2 eurodeputados foram dois partidos juntos, portanto, o PCP e o Bloco juntos perderam eurodeputados. Só uma nota, antes de terminar aqui o meu balanço sobre as legislativas, dar os parabéns à Palestina por conseguir eleger um eurodeputado. Eu nunca tinha visto um eurodeputado da Palestina a ser tão comemorado com gritos de Palestina em Portugal. Mas pronto, os meus parabéns, porque é sempre bom ter representatividade e democracia num Estado em que eu penso que a democracia há muitos anos que não é conhecida. Uh, Portanto, este é o balanço que eu faço. Não sei se há mais alguém tem aqui alguma nota em relação àquilo que acabou por ser este resultado, mas eu penso que fazendo uma leitura aqui a médio prazo, a pensar numa possibilidade daquilo que vai ser o final do ano e com o possível medo do Orçamento de Estado não passar, eu acho que ficou claro que o país não está preparado para mudar de governo. E isso é uma boa notícia para o governo, na minha opinião, porque percebe perfeitamente que daqui não vem uma alternativa. Não quero dizer com isto duas coisas. Não quer dizer que numa possibilidade de haver novas eleições não haja novamente pessoas que fazem parte daqueles 62% da abstenção que não venham novamente votar, porque uma coisa é europeias, outra coisa é legislativas. Há muita gente que quer saber quem é que vai para Bruxelas, mas no momento de escolher o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República, essas pessoas já vão votar. Portanto, o envolvimento é totalmente diferente. E os números da abstenção dizem-nos isso. Portanto, mas eu passo aqui a palavra a outro colega antes de passarmos aqui para a rubrica seguinte. Ó Zé, pegando onde tu pegaste, é o caso falei só na parte nacional, e na parte nacional concordo com algumas coisas que tu disse. É verdade que essas eleições, os partidos, vamos falar o top 3 a contar que o Chega, neste caso, face às legislativas, nenhum dos três vai querer umas novas eleições tão cedo, porque o PS não sai reforçado para ganhar, o PSD não sai reforçado para ganhar e o Chega não sai reforçado para ganhar. Isso é um sinal para o Chega. Talvez que tem que melhorar a sua forma de atuar no Parlamento. Pode ser um indicativo que, se calhar, a forma como está a trabalhar no Parlamento não está a ser efetiva. Pode ser um sinal. Pode ser um sinal que, na parte de campanha, é preciso engajar as populações, que as populações não deixarem de apoiar o Chega nas outras eleições e que pode ser feita uma análise que, se calhar, o André Ventura ainda é o Chega e o Chega ainda não é um partido sem André Ventura. Também pode ser essa análise, pode ser feita. Pode ser lá está a questão dos candidatos serem fracos. Eu tinha dito essa minha opinião, na última vez que comentámos isto. Na minha opinião, a única candidato forte era o Coutrinho, foi o grande vencedor da noite. Eu sempre disse que os restantes candidatos, de uma forma geral, estavam fragilizados ou eram fracos. Portanto, não está muito longe daquilo que aconteceu aqui. Falando na Europa, não se pode dizer que é uma vitória da extrema-direita. O que é estranho. Porque a extrema-direita ganha em França e ganha na Alemanha. Que são os dois motores da União Europeia. Mas é verdade que teve enganos no Parlamento Europeu, são ganhos muito reduzidos. Não foi um varrimento total do Parlamento, não. Tem mais deputados, mas não é assim um valor tão absurdo. Aliás, o centrão até sai reforçado aqui. Portanto, o centro democrático mais moderado vai se manter. Portanto, não se pede grandes diferenças disso. Agora, como tu falaste, tu achas o caso da Meloni. A Meloni pode ser uma kingmaker, sim, porque se o Partido Popular Europeu não se quiser coligar com o SPD, pode tentar ir ao partido da Meloni, dar esse apoio, e nesse aspecto pode ser uma kingmaker. Não sei se a Meloni quer esse papel, é uma questão que temos que dar a ver, mas realmente, tirando os resultados eleitorais na Alemanha e na França, que são, a meu ver, preocupantes, foi uma eleição de continuidade. Os europeus, de uma forma geral, querem continuar com o projeto europeu. Isso é um sinal importante. Fala-se também da vitória da Le Pen em França, é importante. Cai o governo também da Bélgica, portanto temos dois governos que caem, o da Bélgica e da França. Eu acho que o Macron fez bem. O Macron a marcar já eleições é um sinal de confiança. E acho que era aquilo que eu tinha que fazer. Ele acobardar-se de marcar eleições seria pior para ele.
Portanto, eu acho que ele fez bem e vamos aguardar quem vai ser das eleições. Mas se tivesse que apostar, por causa do sistema de segunda volta das eleições francesas, eu gostaria que o Macron ou o candidato que for à segunda volta contra a Marine Le Pen provavelmente vai ganhar. Sim, é Porque a o que tem Marine Le acontecido Pen ganha noutros em anos, França, Carlos. mas não Sim, ganha sim. com a maioria. Agora fala-se poderá Exatamente. ser Portanto, ou o eu acho Macron ou o Partido Socialista francês. São os dois que poderão eventualmente exatamente. ir com aquela que já é quase garantia, que é o partido, portanto, o partido Marine Le Pen é praticamente garantido que irá à segunda volta. Agora resta saber se é contra o partido Macron ou se contra o Partido Socialista. E depois aí sim, Exatamente. normalmente formam-se aquelas coligações de centro-esquerda, centro-direita, esquerda, esquerda revolucionária, esquerda radical, E contra a extrema-direita é um e polo alguma democrático, não direita é? conservadora. Sim, sim. Portanto, mas lá está, o sistema diferente do nosso. Portanto, França é um exemplo diferente. Sim, sim. Completamente diferente. Aliás, a França é muito curioso porque a França já teve todo o tipo de governos e mais algum, não é? Já fez várias coligações, já teve governos radicais, já teve governos radicais de esquerda, já teve governos de todo o tipo. Agora, eu ainda assim não me parece que o Partido Socialista vá conseguir, o francês, em larga medida, porque ele teve uma grande queda, ele quase que desapareceu e agora que ele está a começar a ganhar alguma tração, eu creio que ele não irá ainda conseguir superar o partido de Macron. Portanto, se eu tivesse que apostar, seria claramente o partido do Macron um, fazer ir à segunda ronda, na minha opinião. E eu creio que seria mais isso. Vamos ver até à segunda, até ao final do mês. Vamos ver o que é que ainda vai acontecer em França. Certamente vamos ter muitos episódios e também o contexto internacional irá certamente marcar aquilo que poderá ser um resultado em França. Bem, eu agora ia avançar para a nossa última parte do programa. Vou saltar aqui a nossa farpa da semana e vou explicar porque é que eu vou saltar. Porque sexta-feira nós iremos lançar um episódio especial, todo ele dedicado a situações invulgares. Não vou agora aqui anunciar, esperem até sexta-feira, mas depois vão perceber na sexta-feira porque é que hoje não houve nenhuma farpa da semana. Para a semana já irá haver na nossa rúbrica habitual. Vou passar aqui para o topo e fundo e desta vez, portanto, começo eu com o meu topo e com o meu fundo e depois passo aqui aos meus colegas. No topo, eu vou colocar os 500 anos do aniversário de Luís Vaz de Camões, portanto, um poeta singular da nossa história, que na sua época era conhecido simplesmente como poeta. Quando se referiam ao poeta, toda a gente sabia quem era, o que mostra a importância que o Luís Vaz de Camões tem. Portanto, isto numa altura em que ele até vai ter um aeroporto com o seu nome e tudo, portanto, se o aeroporto chegar a ser construído. Portanto, nós temos então aqui uma figura singular da nossa história, que sendo hoje que estamos a gravar aqui o programa, dia 10 de junho, ainda mais motivo eu tenho para realmente destacar, portanto, os seus 500 anos. No fundo, eu vou colocar aqui 62,5, que é o número da taxa de abstenção em Portugal. Numa altura em que há vários países no mundo que não têm democracia, vários países, eu sei que também há partidos políticos que não têm democracia em Portugal, mas há vários países no mundo que não têm democracia, portanto, não há um sistema em que as pessoas possam escolher o seu representante. Em Portugal houve vários momentos da história em que se lutou para que houvesse democracia. Já falámos aqui várias vezes entre nós e tudo, que houve aqui sempre uma luta por parte do povo português para conseguir esta representação. E hoje eu vejo aqui uma grande quantidade de pessoas que não querem saber. Seja europeias, seja o que for, há uma grande quantidade de pessoas que não votam. Provavelmente há pessoas que nunca votaram, que nunca quiseram. E depois são essas pessoas muitas vezes que se vêm queixar, ou do governo A, ou do governo B, do governo C. Uh, mas, na minha opinião, não tem legitimidade nenhuma para criticar quem quer que seja quando tem uma opção de votar. E quando eu digo que tem uma opção de votar, reparem, 62,5 significa que se estas pessoas todas chegassem ali e votassem num partido qualquer, até podia ser um daqueles partidos que conseguiu uma representação de 4 ou 5 mil votos. Se estas pessoas todas fossem votar num desses partidos, conseguiam eleger portanto, uma série de eurodeputados deste partido, conseguiu eleger um primeiro-ministro deste partido, e as pessoas têm este poder na mão, que é o poder de escolher, e simplesmente não o aproveitam. Portanto, o meu fundo são as pessoas que têm a possibilidade de votar e não votam por opção. Portanto, é quem está no fundo. Eu sei que às vezes a opção realmente nós olhamos e sentimos que é quase um mal menor em alguns casos, mas a verdade é que o mal menor tem que ser escolhido. Senão, isto não era uma democracia. E felizmente isto não é nenhuma Coreia do Norte, portanto, nós aqui podemos ainda votar e escolher quem são os nossos representantes. E quando eles fazem um mau trabalho,
podemos também votar noutros para que eles não continuem lá. Portanto, é assim que funciona. Então, passo agora aqui ao Carlos para o seu topo e fundo. Eu tentei fazer mais europeu, porque é a semana das eleições europeias, mas eu realmente tinha apontado aqui o Luís Vaz Camões e não vou acrescentar nada dos outros seis. O topo é a continuação do polo democrático no Parlamento Europeu. Isso é quando tanta gente tinha medo de poder haver uma viragem à extrema-direita. A continuação desse polo democrático é importante para continuar a fazer cada vez uma melhor integração europeia. Vai obrigar ao exercício de autoconhecimento de quem ganhou. Não pode ficar à sombra da bananeira à espera que já está safo, não tem que fazer nada. Não. É preciso reganhar espaço à extrema-direita. Ou então tentar normalizar ou regularizar a extrema-direita para uma direita mais normal. Não sei qual será o caminho a chegar, mas era necessário ganhar esse peso. No meu fundo, nesse aspecto, é exatamente o oposto, no sentido que a subida da extrema-esquerda na França e na Alemanha ameaça o projeto europeu. O projeto europeu é imperdível. A Europa precisa dele se quer ser um player internacional. E nós, europeus, temos que construir uma melhor Europa. Não é mais Europa, não é uma Europa mais federal. Isso tem que construir, mas é uma Europa melhor. E não é necessariamente com mais tratados, com mais instituições. Simplesmente manter aqueles que nós temos melhores. Mais do que alargar, mais do que tentar criar novos institutos, é melhorar os que já temos. E nesse aspecto, é preocupante que o eixo que domina a Europa está a apresentar sinais de partidos que muitos deles são anti-europeístas. Com não esquecer que a AfD, partido que ganhou muito peso na Alemanha, é um partido que a própria uh, o próprio grupo parlamentar onde se menciona Marine Le Pen no Parlamento Europeu expulsou. Portanto, é um partido que realmente de extrema-direita, que não tem lugar nem com a Le Pen, nem com a Itália Meloni. Portanto, é um sinal preocupante que os dois motores europeus têm esses partidos a crescer. Só para completar, esse partido cresceu sobretudo na Alemanha, na antiga Alemanha de Leste, que era a antiga, portanto, RDA. Foi sobretudo aí que Sim, esse sim, partido sim, sim, cresceu. sim. Só para completar aqui o que Será tinhas um, dito. será um sinal que há uma má integração da Europa de Leste na Europa Ocidental, que há claramente fragilidades e há divisões entre os dois. Portanto, a Alemanha tem que melhorar muito nesse aspecto. Ok, os meus topos e os meus fundos vão ser completamente diferentes. O meu topo vai ser o resgate dos 4 reféns por parte das forças israelitas em Gaza. Com licença. Portanto, eram reféns que estavam a ser sequestrados em casas num campo de refugiados. Através de informações secretas, o exército de Israel soube da sua localização, fez uma intervenção e conseguiu resgatar esses mesmos reféns. É preciso dizer que uma das reféns tinha sido justamente uma das caras dos mesmos, portanto é uma vitória, acho que fantástica. Para estas vítimas. Também ao mesmo tempo é uma vitória um bocado triste, porque um dos reféns, quando chegou a casa, o pai já tinha morrido de ataque cardíaco, portanto não chegou nunca a ver o filho são e salvo. Mas apesar de tudo, eu considero que é um dos topos, claramente. E acho que se deve começar então a tomar iniciativas para acabar com o conflito e o resgate do maior número de reféns possíveis. Pronto, o meu fundo neste caso vai ser os confrontos que hoje ocorreram no pavilhão dos descobrimentos. Terá havido 2 manifestações, uma de esquerda e outra de extrema-direita, e pelos vistos ambos os lados começaram a pancada um com o outro. A polícia interviu rapidamente, também devíamos meter isso no fundo, no topo, que rapidamente conseguiram separar os 2 grupos. Terão sido lançados balões de tinta em todos os objetos, de um lado ao outro, mas após isso, após a separação, as coisas conseguiram acalmar. Creio que num mundo cada vez mais bipolar, as pessoas devem começar a aprender a conviver com opiniões diversas, e quando há protestos tem que se habituar que pode existir contra-protestos.
E viver em democracia significa que não pode haver ataques físicos, nem agressões físicas de parte a parte. As pessoas têm que aprender a conviver e a aceitar o facto de haver uma outra pessoa com uma opinião diferente, por mais estranha ou anormal que se considere. E, portanto, creio que as manifestações devem ser pacíficas e nunca cair em violência. E creio que esse será o meu fundo. Pronto, e nós ficamos por aqui. Voltamos sexta-feira. Já disse com um episódio em que temos aqui uma temática fora do vulgar, portanto, não percam o episódio e vejam sobre o que é que nós vamos falar então na próxima sexta-feira. Até lá, continuem a seguir-nos no Conversas Farpadas.